Olá, devs. Nesse vídeo iremos falar sobre configuração do Docker, mais especificamente para o Windows e para as minhas necessidades gerais, então vai ser um tanto quanto opinativo essa configuração. Caso você esteja no Mac ou no Linux, talvez esse vídeo não seja tão útil, já que o Docker, por padrão, ele possui dois tipos de containers Linux e containers Windows. Quando nós falamos de containers Linux, sistemas que são baseados em Unix, como o Linux e o Mac, conseguem rodar esses containers de forma quase nativa, então não vão sofrer com nenhum tipo de performance e nem problemas no hot reload. Porém, o Windows, ao rodar esse tipo de sistema, ele precisa fazer uma virtualização do, do Unix. E isso vai gerar um certo custo adicional, vai resultar em perda de performance no desenvolvimento e problemas no hot reload, além de outros problemas de compilação que podem ser um tanto quanto traumáticos. Então, se você estiver no Mac, a única coisa que precisa fazer é instalar o Docker Desktop para Mac, claro. Escolhe o processador, se é para Intel, se é para Apple Chip e vai ser um Nash e Finish e pronto, tudo tranquilo. Se for para Linux, você vai fazer a instalação do Docker por linha de comando. E que também iremos fazer no Windows para poder rodar essas instruções no Linux. Você vai instalar o que está de antigo, vai instalar o certificado, vai configurar o repositório e fazer a instalação do Docker e do Docker Compose. Tranquilo, sem nenhuma surpresa, sem precisar muitos rebuliços quanto a isso. No Windows, nós vamos fazer também o Docker Desktop para configurar para Windows. Então, vem aqui no Windows e vamos baixar o instalador dele e vamos lá baixar. Antes de fazer a instalação, nós precisamos, por default, o Docker Desktop vai executar os containers Linux utilizando uma virtualização para o Hyper-V. Esse ambiente não é o ideal de desenvolvimento. O ideal é utilizarmos uma integração através do WSL2, que vai fazer com que esses serviços não sejam executados sobre uma virtualização, mas sobre um kernel Linux, que vai nos providenciar um maior desempenho e o hot reload adequado para desenvolvimento. Para tal, aconselho que vocês instalem o WSL2. Em termos de configuração para Windows, desenvolvimento multiplataforma, que envolve Windows e Linux, eu recomendo que se instale o terminal para você ter um agregador de prompts de comandos. Isso você pode instalar facilmente na Windows Store. Você pode ir na Windows Store e procurar por Windows Terminal. Windows Terminal. Pronto. Está aqui o Windows Terminal e você pode instalar ele normalmente. Uma vez no Windows Terminal, você vai ver uma lista de aplicativos, onde vai vir um PowerShell com ícones em azul. Inclusive eu oculto ele porque eu particularmente acho que é um programa completamente dispensável, que é o Windows PowerShell. E faço a instalação do PowerShell 7 a partir do GitHub, fica mais fácil para você achar o instalador. Então aqui GitHub, PowerShell e vamos ver você pode ir na raiz do repositório e você pode vir na tabela de downloads e fazer o download do MSI, da versão LTS para Windows. Feita a instalação, você pode abrir, ele já vai estar disponível no terminal, PowerShell 7. Alguma coisa. Na versão desse vídeo, a versão atual 7.2.5 e você pode fazer a instalação do WCL, fazer um WCL-install. Como eu já tenho um WCL instalado, ao executar esse comando, ele vai apenas subir o help dos outros comandos que estão disponíveis, certo? No caso de vocês, ele vai fazer o download do WCL e vai instalar o kernel do Linux no sistema. Se já tiver instalado e vocês queiram atualizar o kernel do Linux para uma versão mais recente, vocês podem executar WCL update. No meu caso, eu executei essa versão recentemente, então acredito que não tenha mais nenhum update disponível nesse meio tempo. A próxima coisa a fazer é garantir que a versão default do WCL é a versão 2.
Durante a gravação desse vídeo, muito provável que você sequer tenha um WSL instalado na sua máquina, mas é importante a gente ter certeza que vai estar utilizando a versão 2 do WSL como default para os sistemas que estaremos instalando. E por fim, agora faz um WSL list para ver as distribuições que estão instaladas na máquina, só para ter certeza que tem alguma instalada. No meu caso, eu tenho um Ubuntu, ou seja, eu não preciso instalar pelo menos uma distribuição para poder utilizar no VS Code. Caso você não tenha nenhuma, você pode fazer um wlist ou apenas traço list e verificar as distribuições online que estão disponíveis. Nós temos Ubuntu, Debian, Kali, OpenSUSE, SLE e outras também. Essa instalação pode ser feita por aqui, por linha de comando, fazer um WSL install e o nome da distribuição, por exemplo, Ubuntu, que vai instalar o Ubuntu 22, o Ubuntu recente. Como eu fiz a instalação já há mais tempo, no meu caso eu instalo o Ubuntu 20, mas se for estar instalando uma versão 22, que deve ser mais recente, ou até mesmo 24 ou 26, de acordo com o tempo que vocês estão vendo nesse vídeo. Feita a instalação do Ubuntu, certo? Vocês apenas façam o wsl list com "-v" para verificar se está utilizando o Ubuntu na versão 2. Após a instalação do Docker, vai aparecer mais algumas distribuições aqui, que é o Docker Desktop e o Docker Data, que é onde vai estar os dados do Docker em si. Pronto, nós temos um Ubuntu instalado, nós temos o WSL configurado com um Ubuntu ou qualquer outra distribuição da sua preferência, também já instalado, então podemos abrir o Bash para essa distribuição, aqui mesmo pelo terminal. Caso não esteja usando o terminal, você pode estar utilizando o Bash diretamente a partir do Windows. Você já está com um Ubuntu no Windows, vai abrir o Bash e por aí vai. Eu particularmente prefiro usar pelo terminal para ter um único lugar para execução dos comandos. Quanto à questão da escolha, da minha recomendação pelo PowerShell 7 em relação ao PowerShell convencional, é que o PowerShell 7 traz vários alias para áreas de comando, que faz com que alguns comandos do Bash, do Linux, possam ser executados com a mesma sintaxe no Windows. Então, por exemplo, você pode fazer um mkdir no Windows, que ele vai reconhecer o comando para criar um diretório. Então, mkdir teste, ele cria o diretório de teste e eu posso fazer um rm recursivo nesse diretório por uma pasta teste que ele vai funcionar. Se eu estivesse fazendo isso no PowerShell do Windows convencional, ele não teria esse alias que é configurado e não seria capaz de executar esse comando. Com isso eu consigo, por exemplo, nessa alternância entre o Windows e o Linux, eu consigo executar os meus comandos sem precisar ter que ficar me lembrando qual comando do Linux, do Bash e qual comando do PowerShell do Windows. Além de ele ser multiplataforma, também poder utilizar direto no Linux como preferência. Aqui no Linux, eu vou vir aqui na instalação do Docker Linux. Quer dizer, antes de fazer isso, eu vou instalar o PowerShell que a gente baixou, o Docker Desktop que baixamos. Ele abriu aqui na outra tela, então é só esperar que ele seja executado. Pronto, ele vai executar, vai fazer a instalação do Docker. E o Docker vai instalar também o Docker Desktop, o Docker para Windows e o Docker Compose, toda a configuração. No Mac vai, aqui ele pergunta se você quer ativar a integração com o WC2, já que o WC2 está instalado e é o recomendado, e um atalho para a área de trabalho. Confirma, já que o WC2 é desejado, como já foi comentado. Então vamos fazer aqui a instalação do Docker e já vamos preparar os comandos para a instalação do Linux. Então Docker Desktop, quer dizer, Docker Linux Install. Docker Linux Install. Nós vamos, caso você tenha uma versão antiga já instalada do Docker, você pode desinstalar ela. Você vai fazer o update do apt-get, isso na sua distribuição de preferência. De preferência não erre sua senha. E vai fazer a instalação dos certificados. Assim também de fazer o feed do Docker, certo? Fora assim mesmo, muito bem.
vai fazer, vai criar essas pastas, fazer com mkg, como foi dito, e vai fazer esse comando aqui, que eu não sei exatamente para que serve, mas está fazendo download de alguma coisa. E vou subscrever porque eu já fiz esse comando anteriormente. Você vai instalar vai fazer o teste do comando, que é para instalar o repositório. E agora nós podemos fazer a instalação do Docker em si. Está instalando, pronto. E vamos fazer a instalação do... Então agora vamos esperar terminar de fazer a instalação do Docker no Windows, no host, para depois fazermos a instalação no Linux. A instalação no Linux vai ser bem mais rápido do que no Windows. E sim, precisamos instalar o Docker no host e no Linux para poder fazer essa instalação, para poder fazer essa integração entre os dois. Pronto, então vamos instalar. Ele diz que existem alguns comandos que já estão instalados na versão e tudo já está instalado conforme. Podemos fazer docker-v no Linux, vai dizer que a versão 20.7 está instalado, e podemos fazer a mesma coisa no Windows, que vai, no caso Windows vai ser docker.version. Docker não está reconhecido porque eu preciso fechar o terminal e abrir ele novamente para que ele reconheça o comando. Então docker -v 10.2016, uma versão diferente da versão no Linux. No Linux está usando o ponto 17, mas mais recente. E a mesma coisa acontece para o Compose. Para a versão do Compose aqui vai ser 2.6 e aqui vai ser Docker Compose version a 2.6 também. Agora iremos abrir o Docker Desktop no Windows. Interessante que se mantenha a inicialização dele junto com o sistema, para que a gente não precise ficar inicializando o Docker sempre que inicializamos o Windows. Fazer a aceitação dos termos e vamos esperar a inicialização. Podemos ver aqui no tray que tem um Docker que está subindo assim nos containers, ou seja, está startando. E assim que terminar de fazer esse start, nós poderemos verificar as configurações. Vamos aqui no config, certo? Vamos garantir ele está inicializando no sistema. E na Igni, desculpa, no Sources, nós vamos verificar que está utilizando a integração com o WSL2 e vamos ativar a integração entre o host e a nossa distribuição Ubuntu que está rodando no WSL2. Vamos fazer um apply e um restart. Esse restart no caso é rápido e podemos fechar. Pronto, já está integrado e já está tudo configurado. No caso de você estar no Linux ou de você estar no Mac, você pode utilizar o editor de texto de sua preferência, que não vai fazer muita diferença. Se você gostar do VS Code, como eu, instala o VS Code. Se gostar do WebStorm, instala o WebStorm. No Windows, apesar de existir alguma documentação para integração do WSL2 com o WebStorm, outro navegador, outro editor de texto de sua preferência, o que tem a melhor integração hoje com o WS2 é o VS Code. Então, instale o VS Code. E uma vez instalado o VS Code, certo? Abra ele e instale o Remote, certo? Fechar isso aqui, fechar isso aqui. Vem aqui nas extensões, procure por Remote Development, que vai ter um pack com três extensões. Esse pack possui o Remote WSL para conseguirmos se conectar na nossa instância do Ubuntu a partir do host do Windows. Ou seja, vamos estar executando o código dentro da distribuição do WSL. O Remote SSH, caso a gente queira fazer uma conexão remota com o servidor, para poder fazer debugar direto no servidor. E o Remote Containers, já que nós vamos estar utilizando o Docker, é interessante que nós tenhamos uma visualização dos containers para poder acessá-los internamente. Fora isso, é interessante que você tenha um VOLAP, porque nós vamos trabalhar com coisa. Tem um Protier, já que é o padrão de formatação de código.
e qualquer outra extensão que você ache útil, como size, entre outras. E aqui cabe o que você gostaria de utilizar. Eu particularmente uso o Docker, GitLens, Material Inktheme, Frontier, as extensões de conexão remota, e vou lá e algumas extensões como C Sharp, SLint e Size. Só uso isso, mas você está livre para usar qualquer extensão de sua preferência. Com isso, nós terminamos a configuração do ambiente para Docker. Isso no Windows, falamos um pouco sobre a questão do WSL, por que utilizar o VS Code nesse caso e como fazer essa integração entre o WSL e o Docker para uma melhor compatibilidade do nosso desenvolvimento com containers Linux. Aqui no VS Code, após abrimos, ele vai aparecer esse ícone por causa do Remote WSL, que vai permitir que a gente abra uma nova janela na distribuição que nós temos instalado, que é por exemplo, no meu caso o Ubuntu, onde vocês pode ser outra distribuição, claro. Então, ao abrir isso, ao abrir o Ctrl aspas para ver o terminal, você vê que nós estamos executando no Bash, nesse caso. No Windows, eu tenho configurado para usar o PowerShell 7.2.5. Pela mesma questão, coisa que antes, já que é comum que a gente tenha que fazer a alternância entre um ambiente Linux e um ambiente Windows. É interessante que ele mantenha dois linhas de comandos que tenham uma certa compatibilidade de instruções entre si, para a gente não precisar ficar se preocupando em decorar ambos os comandos. E por fim, aqui no Windows eu gostaria de fazer mais uma pequena ressalva. Quando for fazer clones de repositórios dentro do WSL, atente ao fato de que é interessante se criar esses clones dentro de uma partição Linux. Por exemplo, se viemos na raiz do usuário atual, ou seja, /home, /nome do usuário, essa partição vai ser uma partição Linux. Ou seja, isso é a mesma coisa de fazer cd chill. Se eu vier nos meus mountains, ou seja, aqui eu tenho um C dos pontos e acesso ao C dos pontos, D dos pontos, onde eu posso, por exemplo, acessar os arquivos nos meus drives. E entrar no C dos pontos, essa partição é uma partição Windows. Apesar de eu estar executando o meu código dentro do WSL2, dentro de uma distribuição Ubuntu, eu vou estar numa partição Windows, e essa partição ela vai ser o Linux vai ser incrivelmente lento para acessar os arquivos nela e não vai conseguir fazer o hot load. Então, vai trabalhar dentro do WSL, não acesse, não crie arquivos dentro do diretório C. Acesse direto de uma partição Linux, no caso, podemos utilizar a própria pasta home do seu usuário. Feito isso, eu acho que nós temos todas as considerações para a utilização do Docker de WSL no Windows, e também falamos um pouco sobre a utilização no Mac e no Linux, apesar de que esse não precisa de tanta atenção. E no próximo vídeo irei demonstrar como a gente pode configurar um projeto do Queza para fazer tanto o desenvolvimento quanto o build e possivelmente um save, ou seja, fazer o build e testar esse build localmente para saber se está funcionando. E no terceiro build, no terceiro vídeo, iremos mostrar como fazer o build, como aplicar uma tag para colocar uma versão nesse build, publicar isso num repositório e fazer o deploy disso em um repositório que nós já mostrei como faz a configuração dele em um outro vídeo, e como levantar esse serviço para que ele esteja disponível na internet. Caso você tenha interesse em ver esse vídeo de como configurar o Docker no servidor, você pode vir no meu canal no YouTube. Espero que eu tenha aberto o canal correto. E tem aqui um canal sobre... Cadê um vídeo sobre Space não, configuração, utilização de componentes, configurando Docker. Isso, configurando Docker vai ser para configuração no servidor, onde eu explico como instalar isso no Linux, numa VPN,
fazer a configuração do traffic, de outros serviços de monitoramento, e isso é bastante interessante para ser abordado. Então, esse vídeo acaba por aqui, então até a próxima.